mover-se Que é o ligeiramente. que deve ter acontecido com você, que mexeu em você. Então, tem esse a ver com mover-se ligeiramente, tem a ver, então. Tem. Por isso que foi aí que apareceu a palavra triscagem. Agora, ó, médium mais desenvolvido, que estudou muito, que tem experiência disso, às vezes sabe o que é isso. Agora, ó, em Minas Gerais, isso é fichinha, muita gente que sabe o que é triscar. Professor? Sim. É você falar, aí não está, não, ele está mudo, quem é aqui? Sou eu. Então, a triscagem é patológica para a consciência? Qual o sintoma, assim? A triscagem pode ser patológica e pode ser também positiva, depende. Tudo é uma manifestação. Eu, ó, imito energia para você. Pode ser patológico, que eu sou um assediador, sua energia que não estou é tentando te patológica, puxar a pode orelha. mudar. E pode ser positivo, estou tentando ajudar você. Isso tudo depende, é a mesma coisa. Hein? Sadia é a hora que a pessoa está trabalhando com alguma coisa, pode triscar, aquilo pode aparecer por causa do processo da energia, as 40 manobras de energia que aparecem com a pessoa, nunca se sabe. Mas fala. Já encontrou alguma bibliografia falando sobre esse fenômeno, mesmo não com essa palavra, mas talvez... Não, eu nunca vi, não. A gente vê, né? Você vê o povo falando sobre tudo em matéria de sintomas, sinais, manifestações parapsíquicas, tudo quanto é jeito. Agora, isso que nós estamos falando de triscagem assim, eu não lembro de nenhum artigo bacana ou um capítulo inteiro de livro falando, não tem nada. Isso é coisa que a gente usa mais entre os médiuns mesmo, que a maioria, o povão não entende nada disso. Porque os do Sampaco, aquele da Marco, no Deltoide, esse até a gente encontra alguma coisa mais de bibliografia. Não, esses aí você pode encontrar devido ao processo, principalmente da acupuntura. Esse, por exemplo, do deltoide é da acupuntura. Estuda a acupuntura que é capaz de se achar lá. E tem aquele livro da Deperrance, né? Também que fala quando tem a marca igual a sua. Mas esse não tem. Agora, gente, ectoplasmia sai por todos os buracos do corpo. Pensa só nisso, que aí você vai começar a entender. Eu te pergunto, o olho é um buraco? Certeza, o pessoal relata muito. Eu vi uma tertúlia no dia 7/2/9, que falava sobre intercompreensão. E você comentou que havia um filme que falava sobre isso. Eu gostaria de saber que filme é esse e também o que significa passarela da intercompreensão. Tá danado, hein? Tá danado, hein? Como é que chama o tal filme aí? O filme é Sempre no Meu Coração. Hein? Sempre no Meu Coração. Sempre no meu coração. É isso? Ali, ó, é o tal negócio, é o Sempre no Meu Coração. É um filme clássico, super romântico, praticamente quase que infantil, mas é muito interessante o que acontece na família, no casal. O que é a intercompreensão? Principalmente a intercompreensão do homem que queria casar com a mulher e que o marido queria voltar para ela. E ela topou ficar com o marido. Tem que ver o filme todo para entender isso no fim, não é isso? Eu acho que não tem outro jeito de esclarecer. Agora, ó, o filme vale a pena. Agora, ó, não leve ninguém da sua família para ver esse filme que chora por novela. Senão a pessoa vai acabar chorando lá. Que o filme é de morrer, em matéria de emoção, das coisas todas. Mas assim, morrer que eu estou falando, suave. É uma morte lenta, não é isso? Agora, ó, o filme é interessante, sim. Lembre-se, era um dos best-sellers da época que ele saiu, né? O negócio é muito sério. Você gostou do filme, né? Se a Kátia gostou do filme, eu quero te falar, o filme deve ser bom mesmo. É bom você ver isso. Eu vou falar agora. A passarela da intercompreensão, eu quis usar aqui para passar no Tamanduazinho. Tamanduazinho é o rio que nós temos aqui. A gente tem 3 rios aqui nesse terreno. Riacho, né? Riachuelo, né? É apenas isso. Então, na verdade, essa passarela é mais uma pinguelinha. Mas agora, o que se passa? Ela junta todo mundo que está aqui desse lado, onde eu vivo, que eu vivo nesse distrito. E dos distritos de lá, por exemplo, o Everton,
a Cris Aracaki, vive de lá, que é a turma lá, aquele cara que está ali, ó, ele vive lá. Está entendendo? Que é o Roberto. Agora, o que é que se passa? Os chalés estão de lá, o discernimento está de lá, nós estamos de cá. Então, de cá estão holoteca, holociclo, tertuliário, entende? Fora o acoplementar, os laboratórios e também o salão de convenções grandão nosso aqui. E uma coisa muito séria, o refeitório é daqui. É daqui. Agora veja, então, o que eu quis dizer é o seguinte, aí a passarela da intercompreensão. É a turma daqui compreender a turma de lá e estabelecer uma fraternidade no assunto. Isso aqui é a passarela da intercompreensão. Quando você aparecer por aqui, você vai atravessar o rio lá na passarela. Você vai ver que tem uma placa. Passarela da intercompreensão. Tem a placa lá até hoje, né? Ela está lá firme. É além do Rubicon. Vamos pensar nisso. É a passarela da intercompreensão. Paulo. Agora, você quer falar? Uma pessoa, por exemplo, que foi dessas sensitivos ectoplastas de materialização, se aquilo, ela sai um pouco em algumas vezes do controle dela, da saúde parapsíquica. Como é que os amparadores eles trabalham para suprimir isso, ou se eles fazem isso, para que ela possa, por exemplo, desenvolver outras áreas? Como é que é? É mais genético? É mais... Não, a primeira coisa é o seguinte, quando eles podem atuar e já sabem o que precisa para atuar antes da pessoa ressomar, que é o ideal. Depois que a pessoa veio para cá, já cria mais problema, porque a genética já entrou com a ascendência sobre a paragenética. Entendeu? Então, se vir antes e reforçar os processos, eles têm meios, têm processos, têm procedimentos técnicos para isso. Isso aqui é a paratecnologia que nós falamos. Eles têm um jeito para fazer isso. Agora, aí entra aquilo que a gente chama das consciências co-criadoras, que ajuda a mãe, você está entendendo? Ao nascimento da pessoa. Muita gente acha que a mãe pariu lá o filho. Então, só o pai que ajudou, às vezes não é. Teve consciência que ajudou. E às vezes quem ajudou mais foi quem está nascendo. Então, esse negócio de nascimento é uma reunião da congregação inteira. Que depende do caso. Agora, vocês estão entendendo ou não? É lógico. E não é só isso, né? Eu juntei, não foi só isso, né? Outra coisa, o fim, a última pessoa que entrou dentro da minha congregação aí, da reunião, foi, não, você não tem ideia, né? A dona Iaiá, a minha ama de leite, ela que consolidou o meu processo, que eu tive pneumonia dupla, os 2 pulmões. Agora, por exemplo, no caso, estava falando de um intelectual, um filósofo desses que faltou parapsiquismo. Pode, por exemplo, ele ressomar, então, numa família onde a genética predomine o parapsiquismo, isso aí iria influenciar? Sempre vai ajudar. Como é que sempre vai ajudar. No meu caso, por exemplo, na minha família tinha gente, de um lado e do outro. Você está entendendo? Do pai e da mãe. Eu tinha gente. Gente assim, mais afastada. Mas como é que influencia isso? Como é que funciona essa questão da genética de linhagem, assim, de pessoas parapsíquicas? Porque você falou que, por exemplo, meu chapa, não se herda... mediunidade, Allan Kardec já escreveu isso no século XIX. É um processo genético, antes de mais nada. Como é que a pessoa vai se manifestar com algumas características de desenvoltura dentro dos seus sentidos para aquilo ampliar, se não tiver a genética? A genética é a base disso, é o que embasa. Por isso que está lá, olha no livro dos médicos, Allan Kardec já falava, há uma influência do processo da família, sempre tem, é uma coisa óbvia, tem que ser. Um corpo nasceu de outro corpo. Agora, isso tudo vai criando. Hoje já tem o DNA para explicar isso. Allan Kardec falava em miasma, hoje nós falamos em DNA, a coisa já mudou, já pode se explicar uma opção de coisa nisso aí, coisa mais séria.
Mas isso é o que? É de aumento dos sentidos? Em que Depende da necessidade da pessoa e o que é que pode ser feito. Uma pessoa que é 0 à esquerda, numa determinada área, não dá para fazer nada com ela. Agora, se ela tem alguns prolegômenos, se ela já tem alguma raiz, alguma predisposição favorável, já entra por ali. Então, cada um é de um jeito, isso varia infinito. Lembrando que a consciência é que manda. O resto é matéria. Corpo é matéria, matéria é matéria, carbono é matéria, oxigênio é matéria, essa dimensão é matéria. A consciência é superior a isso. Se ela arranjou alguma coisa que desenvolveu mais num determinado nível, ela domina o processo da matéria até um certo ponto. Agora, o problema é condicionar isso para alcançar essa meta, esse objetivo. Você entendeu? É porque você falou que você acha assim, a herança intelectual, você diz que ela mais é mesológica. Não existe. Esse negócio de herança intelectual é mais mesológica. E a parapsíquica? Mas agora, do ponto de vista, eu arranjar, por exemplo, aí, conviver bastante com a monja e o transmentor e nascer igual eles, não existe isso. Isso é besteira. O negócio é esforço da gente, alto esforço, tem que fazer uma força danada, não adianta nada. Você está entendendo? Não existe herança intelectual. Agora, veja, o próprio Espiritismo admite isso. Agora, tudo bem, a ciência mesmo assim, eles tentam fazer aquela eugenia até da área intelectual, tentar fazer uma família de intelectuais. E o que aconteceria, por exemplo, se fosse uma família de parapsíquicos? É o que aconteceu com Johann Sebastian Bach, o grande compositor. Na música. Então, todo mundo da família dele era um monte de gente, a árvore genealógica enorme, todo mundo era compositor e músico. A minha família é um monte de gente, tudo compositor. Mas e na área parapsíquica? Compositor que eu estou falando, quer dizer, músico, tocador de instrumento, opção de coisa. Por exemplo, uma eugenia... Meu avô também compunha as coisas. E outra coisa, fazia violino também. Ele construía o de violino também. Você já viu assim, uma grande linhagem também de sensitivos, que nem a do Johann Sebastian Bach na música, você já viu assim de sensitivos ou não? Não, existe gente assim. Eu já vi gente assim, mas tudo perturbado. Devido ao poltergeist, você acaba descobrindo isso. Eu vi um monte de gente no interior desse jeito. Você olhava na família, tinha 5 médiums. Agora, às vezes tinha um que estava mais ou menos equilibrado, os outros 4 estavam tudo perturbados. E outra coisa, a gente chegou lá por causa da perturbação, devido ao poltergeist, isso e aquilo. Às vezes é a família inteira. Há uma predisposição disso, óbvia. Quem for estudar, vê logo. Mas, Luci, pode falar. Então, professor, existe algum viés entre a mioclomia com a triscagem? Ou dentro do parapsiquismo? Mioclomia é uma coisa que acontece mais num processo, como diz aí a própria palavra, mio quer dizer, é um processo muscular. Nervoso. Está entendendo? Muscular. Agora, por exemplo, parestesia, é estesia também externa da pele. A mioclonia, até um certo ponto, é parente da parestesia e em certas situações. Tudo isso tem sua relação. Agora, por exemplo, uma coisa muito séria que você pode chamar, que ainda está bem perto disso, é a hora que falta vitamina na pessoa e começa alguma coisa a mexer assim, ó. Isso é tipo de mioclonia suave. Isso ainda aparece também, essas coisas. Mas agora, o problema aí não é não. Vamos só entender, eu não estou falando que o que eu vou... Aqui, ó, o que eu vou falar aqui não é para explicar a triscagem, não. É só para dizer, para vocês pensarem. Então, vamos pensar só numa coisa. A gente põe energia na pessoa. Agora, eu posso estar com muita energia aí para mandar junto com o amparador. Aquilo vai pegar, então, por exemplo, no arco voltaico e tocar. Aí você vai olhar para os olhos dela, parece que aquilo está tremendo. Devido ao processo de energia que nós estamos mexendo nos 2 hemisférios cerebrais da pessoa. Então, às vezes parece a triscagem, às vezes depende do que é. Mas agora, uma triscagem, por exemplo, é como se fosse assim, uma espécie de para-raio na hora que deu, passou. Você vê, parece uma coisa assim. Você vê que tem alguma coisa. Tem alguma coisa. Agora, ó, quem tem muita triscagem, que não sabe nada disso, que tem muito assédio, é a turma de Umbanda, Quimbanda, etc. É só olhar, gente do terreiro. Tem muita gente com triscagem.
É só observar. Então, em termos de, vamos chamar assim, sinalética, se uma pessoa tem... aí eu não sei qualificar. A sinalética, a gente não pode falar que a triscagem seja uma sinalética da pessoa, não é bem assim. Sinalética é uma coisa mais íntima, que ela sabe o que é. Você está entendendo? É uma coisa mais avançada, melhor. Mas, e que se apresenta nos olhos. Mas olhos, isso por olho, qualquer um tem. Você está mexendo com energia. Eu, por exemplo, o povo sempre falou sobre meus olhos. Você está entendendo? Devido ao processo de mexer com energia, depende da hora, o que você está fazendo. Eu calado, por exemplo, só olhando para a pessoa, pronto, aquilo que pode criar um problema. Aí tem um monte de energia na história. Agora, pode ser que tenha. A triscagem seria, eu estou olhando para você. Está tudo tranquilo. Daí parece que teve um raio que passou. Entendi. Isso é a triscagem. Obrigada. Para ter uma ideia, mais ou menos, a situação é essa. Você vê que aconteceu um curto-circuito, caiu um raio. O que mais que é que tem? Curto-circuito, caiu raio, o que é que tem? Essas coisas assim, esses pequenos fenômenos grandes. Pequenos fenômenos grandes. Valdo, agora aqui, outra aqui. Valdo, aqui em cima. Vir ectoplasta e com muita energia pode significar que a poesia, que a ProEx não é somente na área intelectual? Ou pode-se vir com muita energia para bancar o processo intelectual? Atua com facilidade na área intelectual, mas com muita dificuldade em parapsiquismo e domínio energético. Olha, o certo é atuar com tudo corretamente. Se a pessoa atua intelectualmente bem, é muito mais fácil mexer no parapsiquismo. Se uma pessoa atua emocionalmente bem, nem sempre ela vai ter facilidade do parapsiquismo. Isso você precisa estudar com muita calma. O intelectual é melhor porque ele tem mais racionalidade, o outro não tem. O outro, às vezes, é uma paixão. Então, se tem a paixão, é um senhor problema, tudo dá para trás. As melhores pessoas que você tem para fazer atares é aquela pessoa que tem racionalidade. Ela admite a lógica que você falar com ela, mostrando os fatos. Agora, se uma pessoa ela é a priorota e ela já tem uma emoção a respeito de alguma coisa, ela está travada. Essa não adianta falar para ela, não perca tempo. Gostaria de saber mais sobre a autopesquisa e sua exposição. Em que momento se deve abrir sua vida para as pessoas conhecerem sua realidade? Até que ponto se deve fazer isso? Entendo hoje que tem coisas que são pessoais e que são trabalhadas, mas não vejo a necessidade de expor, até porque ainda estou estudando o processo e tentando me compreender e superar. Até onde é legal se expor e no caso da docência? Olha, eu acho que a pessoa só deve falar quando ela tiver competência sobre aquilo que ela falar. Se ela ainda está enrolada na coisa, se ela falar, vai piorar o caso dela. Ela tem que falar por cima da carne seca, já predominando em cima daquilo. E outra coisa, o ideal é ela só abrir o jogo quando os amparadores deram a dica. Olha, está na hora de você explicar isso aí que é o melhor. Ponha tudo, estenda a situação, abre o jogo. Então aí, põe as cartas na mesa, né? O problema todo é esse. Tudo em pratos limpos, aí é que é. Então, enquanto a pessoa tiver em dúvida sobre as coisas dela, ela não deve falar nada. Deve estudar mais, porque ela ainda não está se compreendendo. Agora, quando a pessoa se compreender bem sobre determinada coisa, aí é o caso de pensar. No caso da docência, não se deve abrir o jogo se você não tem confiança naquilo que você já fez. Tem que ter dominado o processo absolutamente bem feito. Senão, vai dar problema para a pessoa. E outra coisa, a pessoa pode ficar, no caso aí, totalmente, vamos dizer, não é só exposta, né? Não, vai ter outra coisa pior. Ela vai ficar o quê? Ninguém vai admitir as coisas dela desmoralizada. Deve-se ter cuidado com isso. Valdo, aqui em cima. Eu falo das minhas coisas. Vocês acham que eu estou desmoralizado? Agora, quantos anos eu esperei para falar nisso? Escuta, quantos anos? Sim. Valdo, só um esclarecimento em nome do editorial do CAEC. Eu vi o descuido ali, na condição de teletertuliano, o descuido do Eduardo ali de querer acentuar a palavra ideia. Então, você nos passou aquele mega dicionário lá do Porto de 2009.
E nós elaboramos um mini glossário com 324 termos. Sim. A gente lhe deu uma cópia desse glossário. Pois é, mas aquilo já é o definitivo? Não, aí... Pois é, eu estou esperando o definitivo. Eu gosto de tudo, é o definitivo. O definitivo está sendo feito pela professora Marina. Quando é que fica pronto, hein? Olha, é bem grande. A gente estimou aí entre 2 a 3 mil verbetes. Então, não, mas vale deve demorar um pouco. Mas ela está fazendo e a gente está esperando. Você sabe o que eu vou fazer? Quando me der esse 2000, eu vou marcar aqueles que nós usamos mais para usar lá. Aí eu tiro a minha relação básica. Perfeito, mas eu vou lhe dar uma outra cópia depois aí desse mini glossário. E depois, se não, alguém seria bom interesse... me dar mais de uma. Não, eu tiro a cópia. Me dá. Sabe por quê? Aquilo eu já passei para outras pessoas. Eu já passei um total assim, mas eu tenho um calhamaço lá comigo, de muito material sobre isso. Hoje mesmo eu recebi mais um da internet. Esse diferente. nosso aqui, a gente usou aquele mega dicionário, a gente usou também uma série de outros. Esse, por exemplo, que a Adriana falou ali do Michaelis, foi um doce. Agora, a gente usou 7 eu queria te falar uma coisa. Um dia desse, eu ri de você aí sobre a sua situação, né? Que você fez uma hiperrevisão, que é a coisa mais rara que tem o Antônio fazer uma hiperrevisão, ele fez. Mas hoje eu vou te falar uma coisa que você viu lá, que eu estava trabalhando em cima, você entrou na minha onda, que é o processo da racionologia e raciocinologia. Tinha uma opção de coisa nossa lá que estava raciocínio, e aquilo tinha que ser raciocínio. Eu já mudei tudo, já está tudo acertado. Agora, você lá nessa revisão que você fez agora recente, você examinou isso lá. Você foi em cima do lance. Eu estava trabalhando nisso esses dias. Você lembra que você mexeu nisso? Sim. Raciono, que é da ração. E raciocínio, que é a raciocínio, que é raciocínio. Eu vi que então, isso foi o máximo. Era uma especialidade nova ali. Agora, tem lá uma hiperrevisão que você fez, de um negócio muito interessante. Entende? Você sabe o quê? O problema, como é que é a palavra lá? O negócio é, eu escrevi, sofremos os nossos instintos. Agora ele pôs, sofreremos. Ele não raciocinou que é a palavra sofrear. Você entendeu? Mas isso não é só você que já caiu, não. Já teve gente que já caiu com essa palavra sofrear, é dificílimo esse verbo. Sofrear. Você lembra disso, não? Você pôs sofreremos, você pôs um R lá. Eu falei assim, até que enfim peguei o Antônio numa hiperrevisão. Todo mundo comete hiperrevisão, não tem jeito. Está entendendo? Isso depende da hora. Agora, ele é o mais difícil que tem, porque o homem é terrível, ele vê tudo. Agora, outra coisa, ele é o que erra menos nas aproximações. O que significa isso? De todo mundo que eu conheço, até ele erra menos do que eu erro mais do que ele. O que é aproximação? É o negócio que você vê um erro numa linha, e você então corrige aquilo, e você não viu que tinha mais 2 na mesma linha e na linha de baixo. Esse é que eu chamo de aproximação. A maioria comete esses erros. Então ele corrige mas não viu que aquilo seguia. Outra coisa, quase sempre, quando a pessoa comete 2, 3 erros numa página, é bom você rever tudo, que tem mais erro do que aquele que você viu. Porque naquela hora a pessoa estava cansada, estava desligada, ou tinha gente que estava interferindo no assunto. Então a página sai mais errada do que o normal. Eu estou dando a dica de revisão aqui para ajudar, né? A situação toda é essa. Uma outra coisa, hoje, ele já vai dar mais 12 para o nosso chefe, ele está lá, já te deu, não? Já 12, eu já passei a revisão de vocês, e aí estou trabalhando o resto, só para ficar mais em dia. Eles estão pedindo, porque ele tem que fazer os negócios todos, imprimir, etc. Então eu estou dando por etapas para eles. Então faltam só 18 dos 30. Vocês ainda têm um bocado na mão, não é isso? Estou esperando. Agora, gente, qualquer coisa sobre esse negócio de revisão, fale com o Antônio. Ele é que entende mais dessas coisas aí atualmente. E ele está por dentro também dessa julgada. Uma pessoa que me ajudou muito dessa vez no livro, sobre a nova ortografia, foi a Lourdes. Ela fez uma opção de observações. Né? A gente mudou tudo que podia. Vamos ver como é que fica. Agora aqui,
Em algumas bibliografias se comenta sobre a relação da enfermidade da pele da ictiose com a morte por fogo em vida pretérita. Nesse caso, seria uma parapatologia do psicossoma e energossoma para a consciência que não fez a segunda dessoma, ou a mudança da paragenética da mesma? No Projeciologia, tem um comentário de uma consciência que sofre um corte no rosto do seu soma e esse repercutiu no para-rosto. No Homo sapiens urbanizado é sugerido sempre a cremação após a dessoma. Mas na cremação de uma consciência que não fez a segunda dessoma, não pode ocorrer uma parapatologia de psicossoma? Não, isso é besteira, não tem nada disso. O corpo humano já não tem nada que ver com a pessoa. Quanto mais ela esquecer o processo da matéria, melhor para a segunda dessoma dela e para a continuação da vida na intermissão. A cremação é uma grande coisa e não precisa de ter medo, esperar 3 dias ou fazer isso tudo que o povo fala. Isso tudo é bobagem. Tem assistência nessas coisas que o povo está de olho aí. Se a pessoa tem, vamos dizer, boa intenção de fazer aquilo, está tudo bem. Agora, a única coisa da cremação que precisa ser estudada seriamente é a doação de órgãos. Não deve queimar o corpo sem ver. Tem alguma coisa que pode ser aproveitada? Às vezes tem o dedão do pé, o halo, que pode ser aproveitado, tal, não é isso? É o jeito. Então isso tudo tem que ver antes. Na questão da cremação, isso aí é muito importante, ver a doação de órgãos antes. Professor, sim. Professor, em aula passada, você falou sobre a síntese do ápice. Eu gostaria de saber sobre isso. O que eu falei? Síntese do ápice maior. Como é que a gente faz isso? Que técnica que é essa? Eu não... Sim, o problema todo é o seguinte, deixa eu te explicar. Nós todos, quando começamos uma análise, é uma coisa vasta. Você está entendendo ou não? É um negócio enorme. Então, o universo é enorme. Agora, você vai começando a fazer análise, você vê coisa por coisa de tudo que tem naquela estrutura que você está estudando. Seja uma ideia, um ambiente, alguma coisa nesse sentido. Agora, com o passar do tempo, aquilo vai reduzindo. Aquele monte que era lá, uma base enorme, aquilo vai diminuindo, até chegar num ápice. Esse ápice seria a síntese de toda a análise que você fez embaixo. A base é analítica, o ápice é sintético. Entendeu ou não? Então, por exemplo, você tem 1000 elementos aqui embaixo. Desses 1000, você vai pegar um, que é o mais importante, que é a síntese, que ficou o ápice, é a ponta. Entendeu ou não? É isso aí. Agora, ó, é isso aí que eu falo sobre aquele caso da pessoa mudar os patamares. Ela faz uma análise enorme, chega numa síntese. A hora que chegou naquela síntese, ela tem que fazer daquela síntese que ela arranjou, o primeiro elemento para começar a segunda análise. Entendeu também não? Entendeu? É isso aí. Agora, ó, a vida tudo é assim. Agora, a exaustividade e a técnica do detalhismo justamente emprega o processo da análise e síntese. Isso é o tempo todo assim. Isso aí é uma rede de consequências. É uma sequência interminável. Entendeu não? Então, o problema é ali, ó. A coisa vai. É o efeito halo, efeito cascata. Entende? O efeito cascata, nesse caso aí, é por causa da qualificação. É a qualidade que vai melhorando, vai sendo apurada cada vez mais. Há uma depuração do processo da ideia pura. Agora aqui, em 2002, quando fazia um curso no CAE com o professor, Pilares do Parapsiquismo, fui conversar contigo e percebi uma mudança bastante significativa de sua postura corporal e no olhar. Sendo que no primeiro momento os olhos ficaram arregalados e depois pareceu outra pessoa conversando comigo, com uma linguagem bem calma e espaçada. Eu devia estar incorporado, né? Nesse caso, houve um processo de incorporação? Ele está perguntando. Se sim, quando e como se deve utilizar desse recurso para assistir o aluno? Olha, depende das circunstâncias, porque às vezes, durante um curso, a pessoa pega a gente enquanto você está em transe. Você está mais descoincidido do que tudo, então tem que dar aí um certo desconto dessa história e ver como é que foi. Eu não me lembro mais disso aí não. Agora, dos pilares do parapsiquismo, eu mexi muito com o parapsiquismo para dar esse curso. Você lembra disso? Você teve nesse curso, não?
Eu dei muitos cursos aqui, nas coisas, no CAEC, sobre parapsiquismo. A maioria deles tinha que trabalhar muito. E eu trabalhava mais, era 3, 4, 5 dias antes, por causa do povo que ia aparecer aqui. E outra coisa, um monte dele dava acidente de percurso, o cara nem aparecia. Agora, era dura a hora que no terceiro curso o cara aparecia. Todos os outros 2 deram problema, no terceiro ele conseguia aparecer. Esse era problemático. Tinha muito disso. Até no SCP-2 dava essas coisas. Agora, gente, o que mais que é? Você? Numa tertúlia, o senhor falou assim, preparo energético, preparo assistencial e preparo mental somático para a desperticidade. O que é preparo mental somático para a desperticidade? É o processo principalmente da linearidade do pensamento ou da pensenidade, mas de um ponto de vista cosmoético equilibrado. E outra coisa, a pessoa começar a priorizar a qualidade das ideias. Vê se me entende o que eu estou falando. Priorizar a qualificação das ideias básicas que você está às voltas com ela. Não precisa de mexer mais com a mandioca, tem que mexer com outra coisa. A plantação da mandioca acabou. Tem que pensar outra coisa. E priorizar a qualificação das neo-ideias. Aí é que vão aparecer os neoperspectivas, neoconstructos, neoverpons. Esse é o caminho. Agora, o que eu vejo é o seguinte, a maioria das coisas que eu falo para vocês, eu já passei pela experiência, tá certo? Já fiz experiência, vi que o negócio funciona, por isso que eu falo e insisto. Quando eu temo e insisto e falo, é porque eu já vivi aquilo. Agora, então, vamos entender. Quando eu não vivi, eu falo assim, eu não tenho competência para isso. Não, a gente está estudando. Há uma hipótese nisso, mas eu não afirmo o negócio. Eu só afirmo quando a gente tem certeza. Agora, veja, essas questões de mental soma, a maioria eu já fiz experiência. E dá certo. O negócio todo é esse. Agora, uma coisa que eu acho séria em mental soma, nesse assunto aí, é você ver a qualificação da média do seu período de trabalho. Por exemplo, essa noite eu trabalhei mais do que as últimas noites, talvez, desde janeiro. Nunca trabalhei tanto, só dando resultado, tudo que eu fiz. Mas uma coisa absurda, tanto no tempo quanto no espaço, tanto na qualidade quanto na quantidade. Então veja, são 4 coisas aí. Isso aí é que é a qualificação. Essa noite, por exemplo, você está falando uma coisa que aconteceu comigo, de janeiro para cá foi a noite mais produtiva para mim. Quantidade, qualidade, tempo e espaço? Tempo e espaço, que é o cone de luz. Como é que você funciona lá dentro? Eu estive falando em cone de luz esses dias aqui, você lembra? Você atribui esse êxito, né, esses bons resultados? Convergência de fatores. Tá. Agora, hoje, por exemplo, deu certo pelo seguinte, eu estou acumulando, eu tinha 125 verbetes na frente aqui daquilo que eu trago. Como eu tive que fazer o livro e tive que fazer uma porção de inserções, as revisões, eu perdi 20. Eu estou só com 105 na frente. Agora, o que se passa? O livro já foi entregue, acabou. Essa madrugada foi a primeira madrugada que eu estou livre. Então eu comecei a fazer, por exemplo, a revisão que eles me deram, passar a revisão deles e fazer uma opção de coisa que está acumulando, porque as minhas pastas vão acumulando. Agora, a hora que acumula aí 6 diferentes, eu tenho que dar um jeito naquilo, porque senão daí a pouco fica uma tonelada de material para trás, não pode. Então, essa noite, eu coloquei um monte de coisa em seguida. Fiz 3 verbetes de cara assim, para atualizar. Senão não daria para segurar os 105. Essa convergência de fatores seria o que o professor fala de momento evolutivo? Momento evolutivo, aquele que eu falo, o matemático. Dia matemático, vocês lembram? Só que tem que isso aí foi a madrugada matemática. Você lembra do verbete? Dia matemático. Mas você isso aí foi a madrugada matemática que eu tive.
Mas quando você dá aquele exemplo assim, bem simples, né? A pessoa vai no restaurante e a comida está muito boa, aproveita porque... Deve comer bem. É isso, sim. É isso. Só que... Quando você vê que você está com isso, acabou. Agora, é preciso ter muito cuidado com isso. Eu, por exemplo, eu preciso ter cuidado, porque geralmente eu tomo remédio lá para as 4, 5 horas da manhã. Se eu tomar remédio, eu tenho que comer. Se eu vou comer, pode ser que vai me dar sono. Então, eu tenho que julgar com isso. Se eu aguento mais, é melhor. Porque senão, demora um pouco até me dar sono. Mas geralmente 40 minutos, 50 minutos, às vezes me dá sono depois, de madrugada. Porque eu trabalhando muitas horas, você está entendendo? Aquilo é um problema. Mas aí, se a pessoa não tiver com sono, ela não deve dormir? Não, ela deve aproveitar tudo que ela tem. Que é a hora que ela tem. Agora, veja, aproveitar dentro do limite natural de não abusar da saúde dela, porque senão ela pode pegar um resfriado, pode pegar uma deficiência qualquer. Agora, essa noite, por exemplo, foi um desbronco. Agora, outra coisa, quando você passa por um negócio desse, tem um problemão na frente aí, que é o pós-fácil dos originais. Você está entendendo? Se deixar a sua cabeça, ela está... Às vezes eu estou mais do que descoincidida, como se eu tivesse uma descoincidência vígil. Então, isso é terrível. O sono ficou um brinquedo de criança, uma coisa de besta. Você está regredindo na hora que vai dormir. Então, você tem que superar isso, o corpo tem que ser atendido. Agora, eu fui e deitei. Daqui a pouco veio aquele monte de coisa. Não, então está certo, eu vou dar uma atenção. Escrevi um pouco, algumas páginas, isso já na cama. Você está entendendo? Coloquei o papel lá e falei assim, agora eu vou dormir. Mas aí... Senão eu vou. Agora, isso já iam para quase 6 horas já trabalhando. Eu tomando os remédios agora, eu não quero chegar mais no negócio de 6 horas, 7 horas mais. Eu, quando chega a 4, eu estou parando, que é melhor para mim. Agora, por que muitas vezes, se a pessoa dormir, quando ela acordar e parece que aquele holopensene já se desfez? Não, é porque desfez mesmo, porque a pessoa já desplugou. Você já pensou? Muitos de vocês, às vezes, vocês estão plugados com um amparador. Outros podem estar plugados com uma central extrafísica. Por que não? Quem sabe? Então, isso tudo, a gente tem que estar de olho e ver o que acontece. Agora, essa noite, eu tirei proveito de tudo que eu pude ao máximo. Agora, quando a gente está assim e que eu entro nessa, a capacidade também intelectual aumenta. Então você capta tudo, pega daqui da igreja, cosvisão intelectual, loucura nisso. Entendeu? Eu, geralmente, eu tenho pastas para isso. Isso aqui é para momentos críticos, então eu deixo lá. Eu resolvo tudo na hora, fica tudo mais fácil. Então, é o processo do pronto-socorro, entendeu? Agora, lembra do pós-fácil? Pós-fácil dos originais, fetais, que eu chamo, originais fetais. Uma coisa que eu tenho reparado aqui no tertuliário é que às vezes eu venho com alguma questão para pensar aqui, vamos supor, uma questão de pesquisa, tudo, né? E aí me vem muita ideia aqui, que nem como se fosse um laboratório. Aqui é um útero, é um útero mental somático, isso ajuda todo mundo, por causa do campo que é instalado aqui. Agora, o campo, vocês não ficam pensando que ele é reduzido ou circunscrito a isso aqui, não é não. Ele irradia tudo aqui. Agora, o processo de ser redondo ajuda. Começa ajudando com o negócio do índio. Não deixa canto nenhum, senão o espírito mal fica lá. Aqui não tem. Você está entendendo? Não tem canto. Outra coisa que eu já percebi também, que quando eu faço pergunta, mesmo que não dê tempo assim de eu falar aqui, mas aí eu faço e anoto aqui, depois, ao longo do dia, eu fico muito mais questionadora do que num dia que eu não penso em pergunta. Não, porque às vezes você acumulou o negócio da ideia. E passou mais tempo, aquilo acumula, expande. Entende isso? Não entendi. Como é que é? Não, porque você passou para outro dia, ficou aquilo. Aquilo você acumulou. Está faltando alguma coisa. Você às vezes arranjou da sua parte, ou expandiu aquela ideia, ou a pergunta foi enriquecida. Tem isso tudo, se ver. É porque eu já vi assim, se eu venho para cá e eu não penso em nenhuma pergunta, aí eu saio daqui igual. Se eu venho para cá e eu penso em perguntas, mesmo que não dê tempo de eu fazer, eu saio daqui e outras coisas eu consigo fazer mais perguntas também. Pois é, porque aquilo já emendou. Mas agora isso aqui, em parte, é o útero aqui.
Aqui favorece a concepção. Lembre-se do processo da concepção ideativa, intelectiva, ideológica. Aqui favorece a concepção, que é o neoconstructo. A gente tem que ver isso. Agora, na verdade, o enumerador já tinha me falado para fazer isso aqui no tertuliário, antes de ser construído. Ele falou assim: dê um jeito de contaminar essa obra, essa construção, com o seu trabalho. Então, por que é que eu venho mais cedo, leio e anoto as coisas aqui? Eu estou contaminando o ambiente com o meu material. É isso que ele queria, fazer o contágio. Então, é como se eu levasse vocês todos para o meu escritório. Agora, veja, isso não foi ideia minha, não, era dele. Agora, por que ele quer? Casa dele e dos amparadores. Se eu faço isso, fica mais fácil deles manipularem o ambiente aqui, vamos dizer, o ambiente da energia, o campo energético que foi instalado. Entendeu, não? Agora, eu desenvolvendo o negócio do campo, que aqui nós não podemos desenvolver apenas para cuidar do fígado da pessoa, do coração dela. O negócio é cuidar da ideia, que é a base de tudo, que é o processo da Tales. Então, a hora que nós fazemos isso, ajuda. Esse é o motivo que eu tenho trazido filmes, livros para falar, essa coisa toda. Eu estou passando para vocês como se vocês estivessem junto comigo trabalhando no escritório. Entendeu? Você entende disso, que você trabalhou comigo lá há muito tempo, sabe como é que é? Agora, tem gente que aguenta isso, outros não aguentam. Ele sabe também disso, como é que é o negócio. Não é fácil. A cabeça da pessoa, para mexer com o processo mental somático, ela tem que ter um nível de predisposição adequada. Se falta, se há uma carência, se alguma coisa está batendo o pino, aquilo não funciona, a pessoa cansa logo, dá problema. Isso é um fato. Nem todo mundo está, vamos dizer, totalmente preparado para enfrentar uma intensidade maior, assim, de 100%, na fluência mental somática da recepção das ideias. Você está entendendo? Não? Isso é difícil. Pois é, o cosmograma é a maior prova, mas veja, mas aquilo lá, nós não... Eram pessoas que estavam lá, que vieram com uma semana, aquele negócio todo. Aqui não. São pessoas que estão aqui todo dia. Eu aqui posso puxar a orelha de vocês, lá eu não podia. Tá certo? Agora, aqui a situação é diferente. Essa defasagem... Eu aqui posso pisar no pé do Arlindo à vontade. Então. Essa defasagem que faz a pessoa não aguentar isso, pode ter múltiplas causas ou tem... Tem, mas quase sempre. Essa aqui é a causa maior. Falta de hábito, de costume. É terrível dizer isso, mas é o jeito de falar. Então, pessoas, por exemplo, tem muita gente que acha que é um intelectual. Por quê? Ele vê a notícia sobre futebol, ele sabe do negócio, está atualizado sobre isso, lê uma coisinha, isso não quer dizer nada. O processo intelectual é o aprofundamento da intelecção. É a pessoa refletir sobre aquilo, ela tirar a opinião sobre ela. Por exemplo, vocês estão no buraco se vocês só registram nesses Toshiba da vida, nesses Dell da vida aí, só as coisas que a gente fala aqui. Se você não está acrescentando nada seu, nesses seus laptops, a gente pode dar uma cuspida no seu olho. Está errado. Seu olho não está enxergando nada. Seu ouvido está tapado. Vocês têm que estar colocando coisas de vocês junto com isso. Não pode ser só da gente. Não pode ser só de fora. Não pode ser só da leitura. Está certo? Então, isso aí é que eu falo. Se não há esse processo interno de concepção permanente, a pessoa cansa, que exige mais. Vocês têm que lembrar que o que gasta mais energia é o cérebro no corpo humano. O povo pensa que é o bíceps, não é nada, é o cérebro que gasta mais, é aqui. Uma pessoa que gasta tudo no bíceps é porque ela não tem cérebro. É uma planta, um vegetal. Então o problema é aqui, ó, é atrás da testa. Isso aqui é que exige mais processo.
Agora aqui, qual a sua opinião a respeito de manipular o Ultra Prevent? Ixi, já estão querendo fazer jeitinho brasileiro no negócio. Forget, esqueça isso tudo, ou usa isso ou esqueça. Escuta, eu vou falar para você aí que está perguntando, ó, uma coisa muito séria. Quando você for usar remédio, use o remédio que os médicos tomam. Eu quero lembrar que eu sou médico, mas não estou falando não, esqueça que eu sou médico. Eu tomo esse remédio que outros médicos tomam. Eu tomo o Tanacan que outros médicos tomam. Ó, mais aqui para você. Ele já quer fazer genérico, manipulação, não sei o que é. Te vira, ó, aproveita com dinheiro, encomenda o caixão. É a melhor coisa que faz. Quando a pessoa começa a escolher demais, dá o jeitinho do Gerson, o melhor é o caixão. Porque eu não falo em cremação com esse, porque eles gostam mais de enterramento. É tipo antigo. Ainda não tem essa renovação. Cremação é uma coisa muito nova, é a última moda. Você quer falar alguma coisa? Quero. O senhor citou agora há pouco, né? Qualificar as ideias básicas. Então, eu quero entender o seguinte, por exemplo, a gente está fazendo um artigo, um livro, é dessa ideia básica que provavelmente vai surgir um determinado tema, que é o mais sério, que a gente precisa qualificar, é mais ou menos isso? As ideias básicas vão nascer do seu laptop. Coloca tudo aí dentro que você vai ter uma ideia maior para aquilo tudo. Tá. E outra coisa, às vezes a ideia básica, ela vem no látero pensene, na látero pensenidade. Ela vem de lado. Você está pensando a coisa, quando você viu, aqui está faltando uma coisa. É justamente aquilo que é a meta principal. Entende? Olha bem como é que eu sou atualmente. Olha bem o meu drama. Eu já tenho 1.240 verbetes. Agora, eu não posso sair da raia. Eu estou estudando a consciência. Eu não posso estar estudando a mandioca para vocês. Ou eu vou fazer, por exemplo, aí um tratado sobre a esteira aeróbica. Isso aí não é o essencial. Eu não posso sair para o acostamento. Então, agora veja, trabalhando nesse meio, eu tenho que estar vendo agora tudo quanto é detalhe que está faltando. Isso é um puzzle. Tem alguns pontos que estão em branco, mas eu não sei quais são. Onde é que está faltando a peça e qual a peça que vai entrar ali. Agora, então, eu tenho que prestar atenção em tudo que eu faço. Quando menos espero, eu vejo, opa, descobri essa peça aqui que está faltando. Agora, isso me dá o quê? Me dá ideias novas para acrescentar as coisas, para fazer neoverbete, para ver as coisas todas, o que está faltando, ampliar aquilo que já tem. Você entendeu aí? Agora, veja, todos vocês já dividem ter isso, já uma certa bagagem, um certo amount, um certo acervo, uma acumulação de material. Está na hora. Você está entendendo? Entendi. O laptop ajuda demais nisso aí. Tá. Uma outra pergunta. O senhor citou também que havia poucas mulheres filósofas. Sim. Isso é devido à repressão ao longo do tempo? Não, é devido à parturição, ao hormônio. Dão à luz. Então, elas não fizeram, vamos dizer, a reprodução intelectual, só física, celular, humana. Então, é um fato. Essa mulher, por exemplo, ela arranjou, ela tinha uma opção de coisa, essa Hannah Arendt. Mas agora a mulher, ela se dedicou ao negócio. Agora, veja, ela tinha paixão pelo Heidegger. O Heidegger também falou que ela era a pessoa que ele mais gostou na vida, independente da mulher, da Eufride e tudo mais. Tinha ali uma ligação muito forte, isso aí também deu muita força para ela. Agora, ela era de briga, gostava disso, gostava do debate, da refutação. Essa mulher era uma grande personalidade. Muito embora boboca, fumava sem parar, quer dizer, boboca, né? Mas você sabe, esses filósofos da época dela aí, tudo era assim. Aquele nosso amigo do olho, assim, ó, ele também era assim. O cara do existencialismo. É tudo amigo dela. O francês. Sartre. Está entendendo? Gente, eu vou passar para você que está na hora, né? Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 20 votos online, 15 perguntas respondidas online, 23 perguntas presenciais, 81 assinaturas no livro de presença e 14 praticantes da técnica de Invexis.
Hoje temos 4 recados: Kátia, formação de autores; Eduardo, amigos da enciclopédia; Eliana, acoplamentarium; Marcelo, as Invexis. Os verbetes para amanhã são: atividade omnidimensional, categoria de comunicação, consciência política, cronoevoluciologia, dia da incompletude, eficácia explicativa, ilegalidade segregada, irresponsabilidade, personalidade formada, ponto transitório, pseudo-harmonia, quebra de regras, saúde física e saúde intelectual. Boa tarde a todos. A Uniescom, junto com o CAEC, está realizando mais uma turma do curso Formação de Autores, que começa no próximo dia 20, sem ser esse final de semana, o outro final de semana. São 7 módulos a cada 2 meses, e as pessoas que quiserem fortalecer o holopensene e qualificar suas técnicas de escrita, estão todas convidadas a fazerem um curso. No curso, nós reunimos uma série de dicas, né, de situações pelas quais os autores passam, principalmente os autores iniciantes, de modo que acaba ajudando a pessoa a fazer um atalho nas suas dificuldades pessoais e naquilo que é um mataburro geral das pessoas que escrevem o primeiro livro. Muito obrigada. Pessoal, a gente queria divulgar para vocês o programa Amigos da Enciclopédia, que é um programa que dá suporte para o Holociclo, para a Holoteca e para o Tertuliário, e que também visa o suporte à publicação da enciclopédia. Esse programa surgiu em 2004, ele existe já há 5 anos, e a pessoa pode ajudar a partir de um pagamento mensal de R$ 60 por mês durante 1 ano, e com esses R$ 60 nós conseguimos fazer essa manutenção estrutural, né, essa manutenção do ponto de vista também dos livros, das obras, da enciclopédia da Conscienciologia. Então, quem tiver interesse em ajudar, em ser um mantenedor da enciclopédia, pode procurar a recepção do CAEC ou ligar para o telefone 45-3525-2652, ou mesmo enviar um e-mail para amigos@enciclopediadaconscienciologia.org. Muito obrigado. Pessoal, nós gostaríamos de convidar a todos para participar do próximo Acoplamentário. Ele vai estar acontecendo 27, 28 e 29 de março. O tema que nós estaremos discutindo e debatendo será sobre a ortopensenidade. E para nos ajudar na compreensão do tema e transmitir aí as suas experiências pessoais, a professora Marina Tomás e o professor Frederico Ganem serão os epicons. E também avisamos para todos aqueles que quiserem fazer 5, 8, 10 acoplamentários consecutivos, que ele fica bem mais econômico. Então, vale a pena passar na recepção do CAEC e pegar as informações necessárias. Tá bem? Para os teletertulianos que estão em outras cidades, é só entrar em contato também com a recepção pelo telefone 045 3525 2652. Tá bem? Obrigada. Aos voluntários e participantes da Cognópolis Foz do Iguaçu, quero complementar o aviso que o professor Valdo deu hoje no início da tertúlia. No sábado, dia 21 de março, nós teremos a primeira gincana de integração da Cognópolis. Essa gincana contará com a participação de voluntários, de participantes da Conscienciologia. Quem vem à tertúlia aqui em Foz do Iguaçu vai ser aqui em Foz do Iguaçu no discernimento no sábado, dia 21. Estará acontecendo apenas o formação de autores, portanto, aqueles que participarão do formação de autores, escrevam seus livros e próximos artigos, aqueles que não estarão participando, venham à primeira e participem da primeira gincana
de integração da Cognópolis. Serão atividades para pessoas de 8 a 80 anos, então não terá nada assim de problemático nessa gincana. Serão atividades da somática, energossomática, psicossomática e mental-somática. Ok? Durante o dia de sábado, maiores informações vocês podem procurar a própria Assinvex no discernimento e inscrições no CAEC na recepção. O valor é R$ 5,00 por pessoa para cobrir os custos, né, de material e tudo. Haverá premiação para os primeiros colocados. Os grupos serão formados a partir da inscrição das pessoas. Ok? Muito obrigado. Ganhou o verbete Saúde Física. Até amanhã. Boa tarde.